Semana decisiva para o Brasil e para o Estado. Pacotes para amenizar o tarifaço dos Estados Unidos estão sendo anunciados nesse momento, tanto pelo governo do Estado como também pelo governo federal. E você vai ver também. Cresce o consumo de álcool entre as mulheres nas capitais do país. Analfabetismo funcional acende um alerta devido ao aumento dos números. Começa hoje a maior feira do sul catarinense do setor do agronegócio, a Agroponte 2025. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, quarta-feira, 13 de agosto de 2025, um dia que está sendo decisivo para vários setores da economia brasileira devido às questões do tarifaço americano. Além, já de ter entrado o tarifação de até 50% em vários produtos que nós exportamos aqui em Santa Catarina. O setor moveleiro hoje está sendo muito atingido, até mesmo com férias coletivas. Nesse momento, o governo federal e o governo estadual, mesmo em linhas separadas, estão anunciando pacotes que vão ajudar esse empresário, que está sendo atingido diretamente, dos setores atingidos diretamente, para amenizar esses efeitos. Então, a gente vai vir com essas informações mais esmiuçadas amanhã para você, porque nesse momento há duas coletivas de imprensa do governador Jorginho Melo anunciando essa baixa de tarifações em alguns setores para manter emprego, principalmente, as pessoas empregadas, e também do governo federal com todo o seu staff, Lula, ministros, presidente da Câmara, do Senado, todo mundo reunido fazendo aí mais manifestações sobre esse tarifaço. Então, gente, nesse momento o governo está anunciando crédito, adiantamento e também impostos e de compras de produtos para amenizar os efeitos da tarifação americana. Então, a gente vai esmiuçar para você tudinho amanhã para ver o que vai chegar na sua casa, no seu bolso. Às vezes você pensa, eu não estou nem aí para isso. Esteja, porque diretamente ou indiretamente vai te atingir na compra do seu supermercado, na conta de luz, na conta de água, no seu imposto e principalmente nos empregos. Pode ser não da sua casa, mas dentro da sua família vai ter alguém atingido por isso. Então, amanhã a gente explica tudinho para você, porque está tudo acontecendo agora. 1h17, olha, falar nisso, o setor brasileiro do suco de laranja está enfrentando perdas expressivas, mesmo sendo um dos itens que ficou de fora do tarifaço. O prejuízo desse mercado pode chegar a 3 bilhões de reais. De um dos mercados mais rentáveis no Brasil, o setor do suco de laranja passa agora por seu período mais nebuloso dos últimos tempos, quando a informação foi dada de que este item não seria taxado por Donald Trump no temível tarifaço americano a produtos brasileiros. Produtores e empresários do ramo se sentiram aliviados, mas após exatamente uma semana do início da taxação, um prejuízo bilionário bateu às portas. Isso porque os subprodutos que compõem o suco de laranja, como ingredientes para o sabor e aroma, não tiveram a mesma regalia e foram taxados com 50%, somando só nesse primeiro período quase 1 bilhão em prejuízo. Soma-se a esse montante o efeito da cobrança de 10% sobre o suco in natura, calculado em 566 milhões de reais. Sendo assim, a inviabilidade das vendas externas desses subprodutos prejudicam e muito o restante da composição da bebida. A combinação de tarifas e retração de preços pode elevar as perdas totais do setor para além de 2,9 bilhões de reais. E justamente o setor que respirava aliviado por ser exceção nas tarifas, agora se desdobra para encontrar alguma saída a este cenário tão assustador. E olha só, gente, a Polícia Federal deflagrou na manhã dessa quarta-feira a Operação Recupera, visando desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS.
As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal e são cumpridas em Florianópolis, Tubarão, além da cidade do Rio de Janeiro. Na ação de hoje, que conta com o apoio do Ministério Público Federal e da Caixa Econômica, Polícia Federal cumpre 6 mandatos de busca e apreensão, além de medidas de bloqueio e disponibilidade de bens ativos no valor de mais de 3 milhões de reais. A investigação apontou que fraudes começaram em 2018, com a concessão indevida de benefícios e assistência previdenciária por meio de inserção de dados falsos no sistema da informatização da Caixa Econômica Federal. As infrações eram conduzidas por funcionários e ex-funcionários do banco, que se valiam desses dados para dar acesso aos fraudadores. Então, mais uma investigação aí com foco no INSS, aposentados e pensionistas, e desvio desses valores. O MI20, 2 a cada 10 jovens brasileiros, gente, que dado importante, não estudam e nem trabalham. Entre eles, 47% têm apenas o nível elementar de analfabetismo, quando 18% são analfabetos funcionais. Segundo o relatório do Indicador de Analfabetismo Funcional, o INAF, o levantamento analisou brasileiros de 15 a 29 anos. Alerta, gente, sobre as dificuldades de ingresso de analfabetos funcionais no mercado de trabalho, dos quais apenas 24% trabalham e 35% não estudam mais. Os dados inéditos sobre a relação da alfabetização e a inserção no mercado de trabalho são do Indicador de Analfabetismo Funcional, INAF, de 2024, levantamento que foi coordenado pela ONG Ação Educativa desde 2001. O indicador considerou 2 níveis de analfabetismo funcional: absoluto, que inclui aqueles que não conseguem ler palavras ou um número de telefone, e rudimentar, que abrange quem sabe ler e escrever, mas tem dificuldade para entender o que lê ou de fazer contas de adição e subtração. O indicador constatou que, após avançar na redução do analfabetismo funcional, o Brasil estagnou e tem 29% da população de 15 a 64 anos nessa condição, situação semelhante à que o país tinha em 2018 e ainda uma pior em relação a 2009, quando alcançava 27% dos brasileiros. Embora a maioria dos analfabetos funcionais sejam pessoas mais velhas, o estudo concluiu que tem uma proporção significativa de jovens nessa situação, cerca de 17% dos que têm entre 15 e 29 anos. De acordo com os dados, enquanto 45% dos jovens com alfabetismo considerado consolidado estão empregados, entre os que estão na condição de analfabetismo funcional, essa proporção é de apenas 17%. Nesse segundo grupo, 18% ainda estão em situação mais grave, já que não trabalham nem estudam. Pesquisadores já haviam indicado que a estagnação do indicador nos últimos anos reflete a baixa qualidade da educação brasileira, uma vez que as informações coletadas apontaram uma proporção grande de pessoas que passaram pela escola e, mesmo assim, não foram alfabetizadas. Embora os resultados apontem para a necessidade de ampliação da oferta de educação de jovens e adultos, conhecida como EJA, modalidade destinada para quem não concluiu a escolarização na idade adequada, iniciativas de capacitação pelos empregadores, o país atingiu no ano passado o menor patamar de matrículas de EJA, desde o início da série histórica, em 1996. Segundo o estudo, há ainda desigualdade de gênero e raça. Entre as mulheres jovens com analfabetismo funcional, 42% não estudam nem trabalham, índice muito superior ao dos homens na mesma condição, que é de 17%. Entre eles, 56% estão inseridos exclusivamente no mercado de trabalho, enquanto para as mulheres a responsabilidade com o cuidado de filhos e familiares continua uma barreira significativa, a chamada inclusão produtiva. Além disso, os jovens negros apresentam maior incidência de analfabetismo funcional, correspondendo a 17%, e menor presença no grupo com alfabetismo consolidado, 40%, em comparação com os jovens brancos, que corresponde a 13% e 53%, respectivamente. Que números importantes, Gente, é para pensar e para doer no coração. Analfabetismo funcional é a pessoa que não sabe fazer conta básica, 1 mais 1, 1 vezes 1, essas coisas, que não sabe ler um texto e ter entendimento dele. Está crescendo esse número, e esses jovens estão entrando no mercado de trabalho, já são adultos que estão por aí, estão fazendo essa bola de neve crescer ainda mais. Importante incentivar quem você tem em casa sempre estudar. A seguir, começa a edição 2025 da Agroponte.
1 da tarde, 29 minutos. Olha só, um estudo apontou o avanço de fatores de risco para doenças crônicas no Brasil. Além disso, também revelou o aumento expressivo de álcool entre as mulheres. Os dados obtidos a partir do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco do Ministério da Saúde mostram que o consumo abusivo de álcool cresceu, especialmente entre mulheres das capitais. A taxa saltou de 7% em 2006 para 15% em 2023. Entre os homens, a prevalência passou de 24% para 27% no mesmo período. Os pesquisadores definem consumo abusivo como a ingestão de ao menos 4 doses de bebida alcoólica em uma única ocasião para mulheres e 5 para homens, uma ou mais vezes nos últimos 30 dias. Um dos fatores apontados para esse aumento é a expansão do marketing direcionado ao público feminino no setor de bebidas. O estudo também evidencia piora nos indicadores relacionados ao peso corporal. A obesidade dobrou no período, de 12% para 24% entre mulheres e de 11% para 23% entre os homens. O consumo regular de feijão, marcador de uma alimentação mais equilibrada, caiu de 72% para 56% entre adultos das capitais. Em contrapartida, a popularização de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares, gorduras e aditivos químicos, cresceu. Para os pesquisadores, essa mudança no padrão alimentar está diretamente ligada ao avanço de doenças metabólicas. Apesar da redução do tabagismo tradicional, os pesquisadores alertam que a popularização de novos dispositivos, como cigarros eletrônicos, ameaça reverter o cenário, principalmente entre jovens. Para os autores, a reversão desse quadro exige a retomada de políticas públicas voltadas à promoção da alimentação saudável, incentivo à prática de atividades físicas e a regulação mais rígida da publicidade de produtos nocivos, especialmente os direcionados a crianças e adolescentes. Segundo um novo estudo da Unicef, meninas dedicam quase o dobro do tempo ao trabalho doméstico em relação aos meninos na América Latina, o que pode, claro, prejudicar o desempenho escolar e futuras oportunidades de trabalho. Um estudo divulgado nesta semana pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância revelou que meninas e adolescentes do sexo feminino na América Latina destinam quase o dobro de tempo que os meninos às tarefas domésticas e ao cuidado de outras pessoas. De acordo com o levantamento, as adolescentes da região dedicam em média quase 2h30 por dia a afazeres domésticos, enquanto os meninos investem cerca de 1 hora. A disparidade é ainda mais acentuada nas famílias em situação de pobreza. Nesses lares, as jovens chegam a trabalhar ao menos 14 horas a mais por semana do que os pares masculinos nessas atividades. O diretor regional da Unicef ressaltou que a distribuição desigual dessas responsabilidades evidencia um padrão histórico de gênero que precisa ser combatido. O relatório também cita uma decisão inédita da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que reconheceu o cuidado de pessoas como um direito a ser garantido pelos estados, assegurando proteção social mínima a quem realiza esse trabalho sem remuneração. O documento ainda lembra que na América Latina e no Caribe, a violência de gênero segue sendo um desafio grave. Dados da Comissão Econômica para a América Latina indicam que em 2023, ao menos 11 mulheres foram assassinadas por dia na região por razões de gênero. E olha só, gente, o preço do café registrou a primeira queda na inflação oficial desde dezembro de 2023. Segundo o IBGE, o valor da bebida baixou no mês de julho. O preço do café caiu 1,01% em julho. O levantamento da inflação oficial, divulgado pelo IBGE, revelou que esta foi a primeira queda depois de 1 ano e meio. O recuo reflete uma safra abundante e pode se intensificar com redirecionamento de exportações, após a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos. Desde janeiro de 2024, os brasileiros estão pagando mais caro para tomar o tradicional cafezinho. Em dezembro de 2023, foi a última vez que o preço do café registrou baixa, de 0,23%. Depois disso, o preço aumentou por 18 meses seguidos. Dados mais recentes sobre o preço do produto no varejo
da Associação Brasileira de Café demonstram essa disparada. Em junho de 2025, o valor médio do quilo custava R$ 76,70. No mesmo mês, no ano anterior, o preço era de R$ 34,46 o quilo. Em um ano, o preço do café aumentou 70,51%. Fala em café, fala de agricultura. A Feira Agroponte é um dos eventos que reúne aí o melhor do agronegócio e da agricultura familiar e a inovação aqui no sul do estado. E começa hoje e segue até domingo. A Jaqueline Bax, coordenadora da feira, vai fazer o convite agora para a gente. Chegamos a mais uma edição da Feira Agroponte Criciúma, que vai acontecer do dia 13 a 17 de agosto aqui no Centro de Eventos José e Jair Conte Criciúma. Queremos fazer um convite especial para todos que estão nos assistindo agora na TV Primavera, para que venha aqui, conheça as 200 empresas que estão expondo, todas elas do ramo da agricultura familiar, da pecuária, toda a tecnologia e serviços necessários para a produção do nosso alimento. Vocês vão se surpreender com tudo que está sendo exposto aqui dentro do Centro de Eventos, com 25 mil metros de área coberta, esperando por vocês. Então, a todos que estão nos assistindo agora na TV Primavera, nesses próximos 5 dias, os caminhos estão vindo todos para cá na Agroponte 2025. É isso, obrigado, Jaque. A Agroponte então inicia hoje oficialmente às 7h30, mas às 4 os portões já estão abertos. Aí tem ali, né, recebimento das autoridades e tal. É uma feira Agroponte especial, que é homenagem ao centenário de Criciúma também. Vai ter ecoterapia, muita coisa legal, então o convite está feito. Os ingressos são valores modestos e podem ser adquiridos até antecipadamente para evitar aquela fila toda lá na porta. No site minhaentrada.com.br tem lá à disposição também para você comprar o ingresso, já chegar lá, só entrar e aproveitar, embora tenha bastante distribuição por quem está fazendo a exposição. Além, né, de quem quer fazer um bom negócio, também é um bom passeio para a família, tem os bichinhos, a criançada adora. Então, esse final de semana, todos os caminhos levam a Agroponte. E outros caminhos vão levar a Içara na próxima semana. A seguir, a Associação Empresarial de Içara promove mais uma edição do SEI na próxima semana. De volta com o nosso Informe Região, hoje nesse terceiro bloco, trazendo uma entrevista especial para você de toda a região, empreendedor que está começando a empreender e também para você que quer entrar nesse mundo aí de tecnologia, inovação e sinergia. Eu sei que vem com uma nova edição em Içara, vem com expectativas boas e, é claro, convidando você a participar. Tudo isso organizado pela Associação Comercial de Içara, assim, que eu vou conversar agora com o presidente, o Marco Aurélio Périco Góes. Isso, então, presidente, obrigado pela presença. É isso, vem uma nova edição do SEI que vocês tentam, né, fazer com que esse núcleo cresça, com palestras importantes, desenvolvendo e fomentando, né, a Içara em si e o empreendedorismo em geral no município. Obrigado pela presença. Perfeito, obrigado. Boa tarde, Michele, boa tarde a todos que nos assistem. O SEI, ele vem num processo de transformação, é algo que a gente coloca muito isso, que essa transformação ela começa lá atrás, na primeira edição, quando ele vem como um seminário, trazendo já algumas palestrantes nacionais, e depois de um tempo a gente vai entendendo que esse público ele também quer uma mudança no formato do evento. Então hoje a gente entende o SEI mais como um movimento. Ele é um movimento sobre empreendedorismo e inovação. Hoje a gente tem já o PEI, que é um programa de empreendedorismo e inovação, ele começa em abril, começou esse ano, foi até o mês de julho e termina então esse movimento focado nesses eventos, agora com o SEI 2025, na sua 7ª edição.
Quando a gente fala nessa mudança, né, presidente, é porque esse circuito do empreendedorismo, ele é muito dinâmico, não dá para ficar estático. E hoje as pessoas, elas não querem aquelas palestras longas, que tu tem que ir lá anotar, ficar batendo foto de slides, querem dinamismo também em quem traz o conhecimento, porque fica mais fácil do entendimento. O empreendedor já é muito corrido, né? De fato, a gente percebe ao longo desse tempo que o público ele vem nessa questão de querer o conhecimento, mas não aquele conhecimento engessado. Aquele conhecimento, ele quer um conhecimento prático. Que dá cara de sala de aula, né? Ninguém quer voltar àquele tempo, né? Não quer rapidez. Ele quer um conhecimento prático, que ele vá colocar na prática e que ele não precise ficar no teórico. Então isso é algo que a gente sempre tenta trazer dentro do SEI, para que o público entenda a prática e consiga aplicar. E que seja uma prática que ela possa ser aplicada nos mais variados tipos de negócio. E quando a gente fala mais variados tipos de negócio, a gente está falando de uma Içara que está realmente pujante, né? A gente tem de supermercadista que já é case de sucesso nacional, fábrica de picolé, leiloeiro, que é o seu caso, tem de tudo um pouco na Içara e às vezes as pessoas nem têm a noção do tamanho do empresariado e do empreendedorismo que a Içara comporta, mesmo sendo menor que Criciúma, né? É verdade. A economia de Içara está numa crescente muito boa, né? Nós temos tendo números extremamente positivos. Isso é muito importante, tanto para a cidade quanto para a associação empresarial, por podermos fomentar ainda mais essa cultura, esse movimento dentro de Içara. O SEI acontece na próxima semana, os ingressos já estão disponíveis, né? E como o senhor disse, também tem rodada de negócio. Como é que vai acontecer essa dinâmica? Perfeito. Deixa eu só pegar minha colinha aqui. Pode pegar a programação, não tem da problema. Programação. Então, nós começamos no dia 20, com a abertura, nós teremos ali uma feira de negócios, que é um dos pilares da associação, a gente fomentar negócios, né? Então, nós teremos uma feira de negócios ali, com a abertura às 18 horas. Às 19 tem a abertura oficial do evento. Nós temos, então, os nossos núcleos empresariais, que para também a gente ter essa base forte. A gente quer fortalecer a base de associados. Então, nós trazemos os núcleos para que a pessoa, o empreendedor se identifique onde ele acha que se encaixa melhor e ele começa a fazer parte daquele grupo. Então, nós teremos 2 toques, 2 palestras, uma com o núcleo empreendedor, com 2 empresas, e outro com o núcleo das mulheres empreendedoras, com outras 2 empresas, e terminamos a noite com a Kendala Segala, que vem falar um pouco sobre gestão de times. Que é um assunto super em alta devido à entrada de IA e tudo, tá todo mundo meio perdido nesse mundo ainda, né, para gerir o seu corpo, né, de movimento da empresa. Principalmente depois do home office, né? Então essa gestão de time ela é muito importante. No dia 21, então, nós temos uma rodada de negócios às 17 horas, a abertura da feira de negócios às 18, e às 19 nós começamos as palestras. A primeira palestra é uma collab ali de Health Tech, então as startups de saúde aqui da região, e depois a palestra principal com o seu Pedro Reis, para brilhantar aí a nossa noite, que é dos empresários hoje que tem uma das maiores fabricantes de picolés da América Latina. Que é a Esquimó. Esquimó, né? A Isso. Esquimó que é de Içara e a gente sabe do potencial e que hoje leva o nome da cidade para a América Latina inteira, daqui a pouco para o mundo também, né? E a gente vem nesse sistema com, como o senhor disse, na rodada de negócios ali, onde cada um apresenta. Eu, ano passado, estive com a Mila, né? Que estava fazendo ali a cabeça do núcleo da mulher empresária. A Mila ainda é a presidente? Agora continua a Mila. Continua a Mila, né? Que eu fui e eu achei muito interessante o talk, porque juntava um grupo de mulheres, aí tinha ali 5 minutos para cada uma se apresentar o seu negócio, e aí rodava, então todo mundo se conheceu, todo mundo. E eu trouxe bastante conhecimento até para os nossos programas aqui, porque é uma dinâmica muito importante nesse mundo, né? Como a gente disse, para não ficar tudo engessado, né, presidente? Isso. E estimula o contato entre as pessoas, porque a gente tem uma tendência de sempre estar no grupo que a gente conhece. Sim. Então, a partir do momento que tu vai para um evento desse, tu tem a oportunidade de conhecer novas pessoas, apesar de ser um tempo curto, porque é justamente isso, a gente quer que seja um tempo curto para dar a possibilidade de conhecer o maior número de pessoas possíveis. Mas é criar esse movimento. Tudo tem que ser movimento, a gente não pode ficar parado. Com certeza. E o empresário que for para o SEI, não esqueça o seu cartão.
o bom e velho cartãozinho ou o QR Code da sua rede social já printado no celular, porque aí o pessoal já pega ali, já marca o seu Instagram, já te segue para vocês terem a continuidade. Fica um toque importante. Porque no dia eu me atentei na questão do cartão. Sim. Porque é uma coisa física, o pessoal, ninguém mais usa cartão. E como foi... Eu vim com um bolinho de cartão bem faceiro e feliz, e depois achando, né, o pessoal no Instagram e tal. Mas como é importante essa troca, né, presidente? Existe o presencial muito é muito importante ainda, né? Sim, sim. Apesar do mundo ter ido muito mais para o lado tecnológico e virado mais impessoal, a gente nota também a carência do lado pessoal. Sim. Por isso que é importante a gente estar em eventos como esse. E esse evento, como o senhor disse, ele acontece na próxima semana. Para comprar o ingresso, para fazer parte, como é que está sendo feito? Perfeito. A aquisição de ingressos hoje é através do site seinovação.com.br ou, se precisar, entrar em contato lá com a nossa equipe na ACI, que é o 48 3432 3429, tanto telefone quanto WhatsApp. E também no Instagram da ACI também tem tudo ali para você seguir e participar. Qual é a expectativa de público de vocês esse ano? Nós estamos pensando algo em torno de 300 a 400 pessoas. E de lá já saíram outros palestrantes que vieram, já participam de outros núcleos, de outros campos empresariais e está tudo bem. O pessoal é isso, né? É rodar e conhecimento, né, presidente? Isso aí. O importante é a gente rodar, participar e trazer sempre conhecimento prático para o nosso negócio. Então, os dois palestrantes principais, por favor. São a Candala Segala e o seu Pedro Reis. Então, gente, todos os caminhos levam para a Içara na próxima semana. Presidente, obrigado pelas informações, um bom evento para vocês. Espero, né, casa cheia, passe dos 350 e que saiam mais negócios positivos da Içara e também, não é só para a Içara, tá, gente? Todo mundo está convidado. Muito obrigado pela oportunidade. De fato, é um evento que é da região, né? Ele acontece em Içara, mas é um evento já regional. Qual é a edição, presidente? Desculpa. Estamos na 7ª edição. Então já está consolidado, né? Sim. Consolidado, reinventado e não fica parado no tempo. Então é um evento muito positivo. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Gente, com essa informação, não se esqueça, tá lá nas redes sociais da ACI, tem tudo explicando para você como fazer parte, como comprar, fazer parte e também toda a grade ali dos palestrantes, de tudo certinho que a gente falou aqui. E esse recorte também fica no nosso canal do Instagram para você não perder a informação. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera para você. Antes, tem às 2h da tarde o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar. E às 4h, a Hora da Graça chega com fé e devoção, encerrando bem a nossa programação local, abrindo a grade da HIT TV. Lembrando, a TV Primavera, também a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, faça uma boa quarta-feira. Não se esqueça, a noite esfria, agora tá quente, mas a noite esfria, leve o casaco. E a gente se vê amanhã. Tchau!